E aí, galera animada, preparados para embarcar numa viagem incrível pelo mundo da natureza? Hoje vamos descobrir os segredos das mudanças da Mãe Natureza, entender por que aquela lagoa virou uma floresta e muito mais. Pegue suas pipocas, ajustem seus óculos e prepare-se para a aula mais divertida sobre sucessão ecológica. Vai ser demais! Venha comigo! Olá, turminha! Hoje vamos explorar o fascinante mundo da sucessão ecológica. Espero que estejam prontos para mergulhar neste tema. Olá, professora Dai! Estive pesquisando sobre sucessão ecológica e me deparei com um conceito intrigante. Se os ecossistemas estão sempre mudando, podemos realmente considerar a comunidade clímax como um fim? Ou ela é apenas uma fase transitória antes de outra perturbação? Excelente questionamento, esse cara é um gênio. Rafael, em teoria, a comunidade clímax é o estágio estável e seria o final da sucessão ecológica. No entanto, na natureza, perturbação são frequentes. Então, mesmo que o ecossistema atinja esse clímax, um evento como um incêndio ou um desastre natural pode reiniciar o processo de sucessão. Isso me faz pensar, professora, se estamos constantemente intervindo e alterando ecossistemas. A humanidade está essencialmente impedindo que muitos deles alcancem o estágio clímax. Em muitos casos, Rafa, sim, as atividades humanas, como desmatamento, agricultura e urbanização, frequentemente perturbam ecossistemas e iniciam novos ciclos de sucessão. No entanto, Rafinha, também é possível que a intervenção humana ajude a restaurar ecossistemas perturbados. Então, professora, poderemos argumentar que em alguns casos estamos acelerando a sucessão ecológica e em outros retardando-a. E qual seria o impacto disso na biodiversidade a longo prazo? Exatamente, Rafa. A intervenção humana pode ter ambos os efeitos. A longo prazo, a redução ou aceleração excessiva da sucessão ecológica pode levar à perda de biodiversidade, especialmente se certas espécies não tiverem tempo ou recursos adequados para se adaptarem aí às mudanças. Isso é profundamente intrigante. Vou refletir mais sobre isso e talvez fazer um projeto sobre o impacto humano na sucessão ecológica. Obrigada, professora Dai Santos. Pois é, Rafinha, estou aqui ansiosa para ver suas descobertas e sempre fico contente em ver alunos tão dedicados e curiosos. Continue assim, tá bom? O que é, minha gente amiga, sucessão ecológica depois desse papo todo? Sucessão ecológica. Bem, os ecossistemas naturais estão em constante modificação, como se fossem um organismo vivo. Eles passam por vários estágios, desde a juventude até a maturidade. Sucessão ecológica é o nome que se dá a essa série de mudanças nas comunidades, que compõem aí o ecossistema. Nas sucessões, a comunidade que existe em um dado momento prepara lá o terreno, permitindo que uma outra comunidade, diferente da primeira, se estabeleça. As diversas comunidades se sucedem até que se atinja o estágio de relativa estabilidade e equilíbrio, denominado comunidade clímax, que se instala de forma permanente. Vamos falar da sucessão na lagoa? Ok. Nos primeiros tempos, após a formação de uma lagoa, a água é límpida, praticamente sem vida.
e o fundo não tem vegetação. O fitoplâncton é a primeira vida vegetal a se instalar. Em seguida, surgem algumas plantas mais complexas nas bordas. Aos poucos, a lagoa se torna mais rasa, porque a água da chuva traz partículas de terra e folhas mortas. Os detritos são atacados pelos decompositores, liberando nutrientes que se dissolvem na água. Os vegetais proliferam e, consequentemente, cresce também o número de consumidores. Gradativamente, aumenta a quantidade de detritos no fundo, já que os processos de decomposição consomem oxigênio e a concentração desse gás diminui cada vez mais. Espécies de peixes que precisam de muito gás e oxigênio são substituídas por outras que precisam de menos. A invasão de plantas aquáticas, cujos caules se elevam acima do nível da água, apressa o preenchimento da lagoa. Parte dela, desse modo, transforma-se e vai secando aos poucos. Olha essas imagens aqui. Aqui está, minha gente amiga, o esquema representando a sucessão ecológica de uma lagoa. Tá vendo aí? E cores fantasias. Só para você ter mais ou menos uma ideia. Plantas terrestres começam a invadir a área. No início, aparecem gramíneas. À medida que a terra seca, surgem arbustos e, por fim, árvores, formando-se assim, gradativamente, uma floresta no local antes ocupado pela lagoa. A floresta é a comunidade clímax, que permanecerá estável a partir desse ponto, em um equilíbrio relativo. Algumas lagoas são mais ricas que outras em nutrientes. Lagoas oligotróficas, termo que significa que alimentam mal, são geralmente profundas, pobres em nutrientes de água límpida e rica em oxigênio. Já as lagoas eutróficas, que se alimentam bem, são pouco profundas, têm águas esverdeadas, são ricas em algas e pobres em oxigênio. Os primeiros estágios de uma lagoa são oligotróficos, ocorrendo aos poucos sua eutrofização. Então vamos lá aprofundar essas coisas, porque o Enem cobra detalhes, não é aula superficial não, tem que ser detalhista, porque cada detalhe pode ser uma questão lá no Enem. A sucessão ecológica refere-se à série ordenada e previsível de mudanças das comunidades biológicas que ocorrem em uma área ao longo do tempo. Essa progressão, minha gente amiga, é geralmente iniciada por um evento perturbador que cria uma condição inicial e segue através de uma série de etapas intermediárias até que se alcance um estágio final ou clímax. Existem dois tipos principais de sucessão ecológica: a sucessão primária e a sucessão secundária. A sucessão primária começa em áreas onde não há solo, como rochas nuas ou lagos recentemente formados. Os primeiros organismos que se estabelecem são conhecidos como pioneiros. Estes, como líquens ou musgos, são adaptados a condições adversas e começam o processo de formação do solo. Eventualmente, plantas maiores se estabelecem, seguidas por arbustos e árvores, até que se atinjam
uma comunidade clímax. Sucessão secundária ocorre em área onde um ecossistema já existente foi perturbado, mas o solo permanece intacto, como após o incêndio florestal ou corte de árvores. A comunidade recupera-se mais rapidamente do que na sucessão primária, porque o solo já está ali presente, né, minha gente? Porque o solo já está presente. Durante o processo de sucessão, diferentes espécies podem modificar o ambiente de maneiras que beneficiem outras espécies. Essas mudanças podem incluir alterações no teor de nutrientes do solo, umidade, quantidade de luz e outros fatores. A comunidade clímax é a fase final da sucessão e representa o estágio estável, onde a composição de espécies tende a permanecer relativamente inalterada, certo? A menos que perturbada por eventos externos. Em resumo, a sucessão ecológica é uma transformação gradual e natural dos ecossistemas ao longo do tempo, guiadas pelas interações entre organismos e seu ambiente. Essa sequência de eventos ajuda a moldar a biodiversidade e a estrutura dos ecossistemas. A sucessão na lagoa mesmo é um exemplo clássico de sucessão ecológica em ambientes aquáticos, mais especificamente na sucessão liminética em lagoas ou lagos. Esse processo pode levar, eventualmente, em transformações de uma lagoa ou lago em um pântano, em um brejo também, ou até mesmo em um terreno firme. Vamos aprofundar mais um pouco mais? Eu amo esse assunto, amo. Vamos falar das fases da sucessão em uma lagoa? Primeiro estágio, estágio oligotrófico. A lagoa é profunda, com água clara e baixa quantidade de quê? De nutrientes. O fitoplâncton, como algas verdes, é predominante. Os consumidores iniciais são pequenos animais aquáticos e alguns peixes que se alimentam desses organismos. Estágio 2, que é o estágio mesotrófico. Cada nome lindo. Mesotrófico, vem cá, mesotrófico. Com a acumulação de matéria orgânica e a entrada de nutrientes, há um aumento na produtividade. Mas plantas aquáticas começam a crescer ao redor ali das bordas da lagoa. Peixes de água doce, mais diversificados, começam a habitar a lagoa. Estágio eutrófico. A lagoa se torna mais rasa, devido à acumulação de sedimentos e matéria orgânica. Há uma explosão de vida vegetal devido ao alto teor de nutrientes. Isso pode levar a uma diminuição do oxigênio, especialmente se as algas florescerem e morrerem rapidamente. Peixes que requerem mais oxigênio morrem ou migram, sendo substituídos por organismos mais tolerantes a baixos níveis de oxigênio. Estágio 4, estágio de pântano, o brejo. As plantas aquáticas emergentes dominam e grande parte da água é coberta. A lagoa se torna ainda mais rasa e a decomposição da matéria vegetal acumulada leva à formação de turfa. Muitas vezes, animais como anfíbios e répteis são comuns nesse estágio aí. Número 5, estágio terrestre. Eventualmente, a lagoa pode se encher completamente de sedimentos e matéria orgânica, transformando-se em terra firme. Inicialmente, pode ser um campo úmido e, com o tempo, dá lugar a gramíneas, arbustos e, eventualmente, árvores, dependendo aí das condições do local, certo?
O que é fascinante, minha gente amiga, na sucessão ecológica é que cada estágio prepara o terreno para o próximo, em um ciclo contínuo de nascimento, crescimento, morte e renovação. Que beleza a biologia, né, gente? Então, gente, vamos continuar aí falando que eu gosto. E assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu gosto muito de repetir o conteúdo porque fica fácil da gente assimilar e a gente não esquece. Vocês podem estar assistindo esse vídeo aos pouquinhos, não precisa assistir tudo de vez. Se bem que uma aula tem 50 minutos e esse vídeo aí deve parar o quê? Nos 30 minutos. Então, como eu mencionei, minha gente amiga, lagoas e lagos passam por um processo de sucessão que começa com ambiente aquático e pode acabar em ambiente terrestre. Primeiro, se dá a invasão de plantas terrestres. À medida que sedimentos e matérias orgânicas se acumulam, a lagoa torna-se mais rasa, criando condições adequadas para a colonização por plantas terrestres. As gramíneas são as primeiras a chegar, pois são adaptadas a ambientes perturbados, certo? Surgimento de arbustos, número 2. Surgimento de arbustos. Com a progressiva secagem da lagoa, o solo se torna firme o suficiente para sustentar plantas maiores. Arbustos que têm raízes mais profundas e estruturas mais robustas começam aí a se estabelecer. Número 3. Estabelecimento, eu disse estabelecimento de árvores. Com o tempo, árvores jovens começam a surgir. Uma vez estabelecidas, as árvores crescem, formando uma cobertura que modifica o ambiente aí, minha gente amiga, certo? Tornando-o mais sombreado e úmido, o que facilita a chegada aí de outras espécies de plantas e animais. E por último, mas não menos importante, formação da floresta clímax. Após várias perturbações e estágios, o ecossistema atinge o ponto de equilíbrio relativo. Essa floresta, chamada de comunidade clímax, tende a se manter estável, a menos que grandes perturbações a desestabilizem, certo? Vou falar também das lagoas oligotróficas versus as lagoas eutróficas. Cai Enem direto esse assunto. Vestibular, concurso, todo mundo tem que saber essas coisas aí. Fica com preguiça não, que ninguém chega lá com preguiça. Tem que lutar mesmo, a vida é assim. O que não te mata te deixa mais forte, já dizia Nietzsche. Então, número 1, lagoas oligotróficas. São ambientes aquáticos, caracterizados por águas profundas, claras e frias, com baixos níveis de nutrientes e altas concentrações de oxigênio. Normalmente possuem uma biodiversidade menor, especialmente em relação às algas. Por serem profundas, a luz penetra menos, tornando-as menos produtivas. Número 2. Lagoas eutróficas. São ambientes mais rasos, com altos níveis de nutrientes, particularmente nitrogênio e fósforo. Isso promove o crescimento explosivo de algas e outros fitoplânctons, tornando a água esverdeadas ou turva. À medida que essas algas morrem e se decompõem, consomem grande quantidade de oxigênio, tornando o ambiente pobre em oxigênio. Isso pode prejudicar, gente, peixes e outros animais aquáticos que necessitam de níveis mais elevados de oxigênio, tá ok? A eutrofização pode ser um processo natural, mas muitas vezes é acelerada por atividades humanas, como o escoamento de fertilizantes agrícolas, esgoto e outros poluentes ricos em nutrientes. Em resumo, a sucessão ecológica
e a transição entre estado oligotróficos e eutróficos são processos fascinantes que mostram a dinâmica e a interconexão dos ecossistemas. É crucial entender esses processos para gerir e conservar adequadamente nossos recursos naturais, tá ok? Agora que tal uma poesia sobre este assunto tão legal para encher você de alegria? Lá na beirada da lagoa, tudo começou bem raso. Primeiro veio o fitoplâncton, iniciando o abraço. Mas com chuva e ventania, sedimentos começaram a chegar. A lagoa se tornou mais rasa e gramíneas a brotar. E nessa dança da natureza, arbustos vinham aparecer, logo após árvores altaneiras, com sombras a oferecer. Olha a floresta chegando! Gritou o sabiá contente. E a lagoa, que era clara, mudou de face de repente. E no balanço desse embalo, lagoas mudam de fase, oligotrófica, água limpinha, eutrófica, grande base. Mas o povo precisa saber, nessa história, a lição, que o homem pode acelerar essa tal de eutrofização. E no fim dessa cantoria, peço atenção, minha irmã e meu irmão, cuida bem da natureza para não quebrar essa canção. Nesse cordel rimado, sucessão foi tema principal. Espero que tenha gostado e leve essa lição para o carnaval. Carnaval, ninguém merece, apelou agora, carnaval. Pois a gente, tchau, tchau, até a próxima aula que eu já cansei, não sei vocês. Beijo, fui!